É, galera, a reta final do Brasileirão, né? E a grande novidade foi o Vasco, que conseguiu sair da zona de rebaixamento, tem o mesmo número de pontos da equipe do Cruzeiro, mas o Vasco passa no critério de vitórias. O Vasco tem 10 e o Cruzeiro tem 9 vitórias, né? Agora o Vasco depende apenas dele para poder não retornar à zona de rebaixamento na próxima rodada, né? O Vasco pode até voltar à zona de rebaixamento, né? Porque o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? O Cruzeiro, se vencer esse jogo que está atrasado, a equipe do Cruzeiro pode sair da zona de rebaixamento e pode jogar o Vasco. Temos também o Bahia com 37, Santos que empatou na rodada tem 38, Corinthians 40 e Cuiabá 41. Na minha opinião, dessas equipes aí do Cuiabá para baixo tem chance de rebaixamento. Eu acredito que a briga no final do campeonato vai ser muito grande para ver quem vai ficar na Série A, quem vai para a Série B, né? Provavelmente as equipes estão caindo muito de produção e na minha opinião é o Cruzeiro, é a equipe que tem tido a pior campanha nesses últimos jogos, vem de duas derrotas seguidas, né, e com isso a equipe entrou na zona de rebaixamento e agora tá batendo aquele desespero no torcedor cruzeirense, né, porque a equipe pode retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a imprensa esportiva debatendo tudo sobre as equipes aí que subiram de produção nessa reta final. O Vasco também está esboçando alguma melhora, né, no seu futebol, né, ganhou o Botafogo e parece que o Vasco agora está muito motivado para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Área de risco, então uma coisa assim E o que fez a torcida do Vasco? que foi preconceituosa O time demais. foi jogar fora de casa, né? Ele foi lá e lotou ao redor do estádio. E eu acho fez uma que festa impressionante. Eu acho que isso ajudou a unir de uma forma também, Claro. sabe? E não é o todos, né, um contra todos contra nós. Não foi esse o discurso. Não, foi todos pelo Vasco. Perfeito. É isso. Exatamente. Entendeu? O Mas, discurso William, foi nesse sentido. E teve uma época em que a zona de rebaixamento, essa galera toda começou com um discurso que acho que deu uma pausa, ainda bem. Que era de Operação Salva Vasco, Operação Salva Santos, Operação Salva Goiás. Estão tentando salvar Só todo que mundo. tem uma hora, cara, que você tem que começar a olhar a operação interna. O que meu time está fazendo? O Vasco talvez tenha feito a melhor lição de casa. De olhar e falar, onde eu posso recuperar esse time? Recuperou, aí agora está no estágio, já não é mais de sanou o problema. Ele não só fechou, ele está evoluindo. Você vê que já tem... O Vasco tem jogadas que você não via no começo do campeonato. Sim, sem dúvida. Já via mais à mão o trabalho dessa comissão técnica. Mas ainda assim vai oscilar. Agora, tem uma coisa Óbvio que você que falou vai. de protesto do torcedor do Cruzeiro, agora, né, recentemente. Aí é o momento, né? O Santos e o Vasco, eles já passaram por esse momento. Eu já Não, quero do falar, Vasco eu vou falar. Você precisa dos meus É um minutos? desabafo. Não, Precisa o peça. Santos e o Vasco, eles já passaram por isso. Eles já passaram por isso. Tanto é que tivemos as punições. Santos eu não quero nem... E aí, a partir do momento que Santos e Vasco passam por isso, as torcidas fecharam com o time. Se o time vai perder, se vai jogar... Estão fechadas até o fim. Tudo bem, terminou o jogo, não jogou bem e tal, tem vai, mas durante o jogo é apoio o tempo todo, é empolgação o tempo todo. Terminou o jogo, tem vai e tal, mas o time tá... rua de fogo. Estádios com história e com enorme identificação com o seu torcedor. Muito, Ao contrário, muito. respeitosamente, talvez um dia isso seja construído, do Engenhão com o Botafogo. Sim. Assim, o Engenhão é o estádio do Botafogo, é um acordo feito, etc. Mas, por uma questão de tempo e de tudo que aconteceu ao longo da história, eu não posso comparar a história do Santos da Vila Belmiro, a do Vasco em São Januário, com a história do Botafogo com o Engenhão. Claro. Ela pode ser construída. Mas o Botafogo, acho que nessa temporada ele conseguiu customizar mais o Newton Santos. Eu concordo. Virou um estádio um pouquinho mais hostil para o adversário. casa, o Botafogo eu concordo. está se sentindo mais em casa. Só não posso comparar. Só vai mudar um pouco isso quando chegarem os títulos. Pronto. Chegarem os títulos, aí muda um pouquinho. Aí o torcedor se sente mais em casa. Muda, realmente, verdade. Tal. Então, assim, o Cruzeiro, ele passa por um momento agora que esse estresse com a torcida está acontecendo agora. Santos e Vasco já estão num momento de que os torcedores abraçaram. Vamos junto até o fim. Vamos junto até o fim, né? Se o que acontecer lá no fim, a gente E a vai caminhada do fazer. Santos é mais sofrida que a Mais do Vasco. sofrida. O Cruzeiro está nesse momento, nesse instante, na zona do rebaixamento, acho que é a primeira vez no campeonato, né? Porque ele largou bem. Aí ele Eu não lembro, Bubu. O Cruzeiro foi um clube que largou bem. Acho que sim. Aí todo mundo, Acho que tá sim. vendo o trabalho, tal, reconstrução, Ronaldo, o Cruzeiro e tal. Aí depois ele ficou um tempinho no meio da tabela, jogando mal, mas no meio da tabela e tal. Foi. E ninguém falava do Cruzeiro em rebaixamento. Só que aí nessa reta final,
desempenho caiu demais, resultados caíram demais, estava apontando. Assim como o Botafogo estava apontando, dando sinais de que ia perder, aponta, ainda não perdeu. O Cruzeiro estava dando sinais que ia entrar na zona. Acho que a primeira vez que ele sabe o que eu acho? bom jogo Bom, do São tem Paulo razão, no tem Morumbi. razão. Sabe o que eu acho? Até, a gente mostra a sequência já. Só uma coisa. Acho que é o seguinte, o que aconteceu no primeiro turno é que o Cruzeiro já estava nessa pegada, só que os times embaixo não pontuavam. O Vasco era horrível, o Santos horrível, o Bahia também, zona de rebaixamento. Tava todo mundo ali jogando muito mal, muito abaixo, de um ponto perdia. Quando vocês da imprensa diziam quem faz mais força para cair. Exatamente. E aí, no segundo turno, todos cresceram, todos subiram. O Bahia, o Santos, o Vasco, até o Goiás deu uma subidinha e tal, deu uma melhorada. E aí, o Cruzeiro ficou naquela coisa meio flat, né? Meio, né, você gosta, né? Meio flat. Nem sei o que é isso. Cheira nem fede, sabe? Flat Aquela não coisa cheira, assim. não fede? É, aquela coisa assim, sabe? Insossa. Aquele marasmo, Tá. sabe? É o Deu pior uma peixe quedinha do- de produção e mudou o treinador. Aí o pessoal encostou. Aí foi quando o Cruzeiro se juntou a esse pessoal. Foi isso. Vamos ver a sequência. Meu Ele primo está se mandou divertindo aqui, com ó. alguma coisa. Ah, a gente mostra na Antes de sair saída pro pro intervalo. Tá bom. Tem uma sequência aí, ó. Telinha, ó. Então o Corinthians pega o Atlético Mineiro em casa, o Grêmio fora. O Corinthians tem 40 pontinhos. É um Atlético ainda com o direito de pensar num título, Sim. mas com o objetivo principal de ficar no G4. Paulinho certo? artilheiro, Paulinho Filipão, arrebentando. palmeirense, dona... Eita. Aí tem o Grêmio na fora. imagem, clica na imagem. O Santos tem o Goiás fora na quinta-feira e o São Paulo em casa. Clica na imagem. O Bahia tem o Cuiabá em casa e o Atlético Paranaense tem 2 jogos em casa, hein? 6 pontos aí, o Bahia se salva. Ah, vai pra 43, dá um... ali. Nossa, e aí o ânimo, né? Vai lá em cima. O Vasco, jogo adiado com o Cruzeiro, jogo fora. E o Por isso América... asterisco. Exatamente. Asterístico, como diz o Asterístico, Eduardo de como diz Menezes. Eduardo de Menezes. O rei da metáfora. E o América. O rei da metáfora. O Cruzeiro, aí o jogo adiado com o Vasco e depois vai pegar o Corinthians fora. E o Goiás recebe o Santos e depois pega o Hoje a Atlético Mineiro Duda fora. entrevistou um professor da Universidade de Belo Horizonte, ali na região. O FMJ lá? É, e ele é professor do curso de matemática e tal. Ah, então deve ser da Universidade E ele Federal. falou que são 47 pontos necessários. É. Que a matemática, antigamente, a gente Tá apontava projetando 45, pra 47. agora 47. É. Então, Mas eu respeito, é o retrato do momento. Mas isso aí vai mudando rodada a rodada, né? Não, se for essa porque pontuação, agora fulano você tem pode subir um pouquinho 90% mais, de as chances chance dos de times cair. podem cair. Pode ir Olha olhando lá. mais pra cima. Fulano tem 90% de chance de cair hoje. Aí ganha 3, olha, o que tinha 90 e agora são 35%. É assim. Respeito, a porcentagem. matemática é uma ciência exata, eu respeito tenho no momento é 50% esse. de chance também. Né? No momento é esse. Mas daí outra rodada, outra coisa vai mudando. Falta os outros 50. O Botafogo tinha 90% de chance de ser campeão, agora tem 70 e pouco. O Palmeiras já colou ali. Rodada. O futebol não é uma ciência exata. Não tem jeito. Você quer mandar um recadinho antes da gente ir pro intervalo? Não, meu primo Hamilton, todos, eu já falei aqui, né? Toda a minha família, por parte de pai, são todos palmeirenses. Todos palmeirenses. Todos palmeirenses, porque são italianos e tal. E o meu primo Hamilton, eu falei que meu primo Hamilton tá Mandando pediu, abraço mandando e tal, abraço, quer ver porque jogo gosta junto. muito. E ele mandou isso aqui, ó. Não Dá sei pra se mostrar, vocês conseguem ver aí? Deixa eu ver. O Rio Rio Branco Branco é do Rio verde? Branco de Americana. Não, mas tem os dizeres, né? Diz aí, ó. Lamentável. Os outros que me perdoem, mas F90 com o Edu de Menezes é muito melhor. Olha isso, hein? Muito obrigado, Edu, amigo. nosso Rio Branco vai ser campeão brasileiro. Não! O nosso Rio Branco. Olha, Milton, um abraço pra você, amigo. Agora eu entendi as piadinhas que ele fez com o Botafogo Não, no início não, do não. programa. Um abraço Agora eu para o entendi. Hamilton. Cara, Posso é mandar muito um clubista, beijo? cara. É Vou muito mandar um clubista. beijo carinhoso pra Duda e pra Malu, que são minhas filhas, que são palmeirenses. Por isso que vocês criam essa Suas coisa filhas são palmeirenses? Elas são palmeirenses, por isso que Por influência de quem? eu né? botei Claro, as 4 camisetas dos times lá, eu faço 4. Amanhã é São Paulina. Aí elas... Amanhã é São Aquela Paulina. verde. Hã? Amanhã é São Paulina. Olha... Por influência de Não, quem? mas eu sei que tem um primo, É né? Um melhor primo, ir pro né? Primo que é intervalo. São Paulino. Você sabe Galera, situação complicada na minha opinião, galera. A tabela mais difícil do campeonato é a tabela do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter jogos muito difíceis pela frente. Cruzeiro tem um Coritiba que não tá facilitando para ninguém. A equipe já tá rebaixada. E mesmo assim tá tirando ponto, tirou ponto do Internacional, né, no Beira-Rio. Cruzeiro tem Fortaleza, né, que é o jogo da 30ª rodada, o jogo atrasado, né? Jogo difícil também. Fortaleza, fora de casa. Depois o Cruzeiro tem um Vasco, né? Pega o Vasco jogando em casa também no Mineirão. Só jogo difícil. Goiás, na minha opinião, também é jogo difícil. Jogo no estádio da Serrinha. O Cruzeiro também
tem ainda jogos mais difíceis ainda, que é Atlético Paranaense, vou falar. Se a equipe do Cruzeiro não melhorar um pouquinho só, não vai sair dessa situação. Precisa melhorar nas próximas rodadas. Na minha opinião, foi o grande erro da diretoria contratar o Zé Ricardo. Na minha opinião, o Zé Ricardo não é treinador para poder tirar time dessa situação. Não é. Nunca foi. Ele já teve bons momentos pelo Vasco? Teve. Ele assumiu o Vasco na Série B, o Vasco estava subindo de produção, depois trocou de treinador, o Vasco caiu muito. Mas assim, mas nessa situação agora não dá. É difícil. Muito difícil. O Vasco agora se manter um pouco mais tranquilo. O próximo jogo do Vasco não vai ser jogo fácil também. O Vasco vai enfrentar o América Mineiro em São Januário. América Mineiro também rebaixado. E provavelmente não vai facilitar para o Vasco, não vai vender fácil. Então o Vasco tem que abrir o olho, porque a tabela também do Vasco não é tão boa assim, né? Olhando para um lado, né? Tem Cruzeiro, né? Confronto direto aí pela zona de rebaixamento, confronto direto. E esses próximos jogos agora, pelo menos esses 2 próximos jogos vai ser determinante para o Vasco. É porque o Vasco vencer os 2 próximos jogos chega a 43 pontos e o Vasco vai precisar apenas de mais uma vitória para poder chegar a 46 pontos. Eu acredito que esse ano a régua vai estar um pouquinho mais acima. Eu acho que vamos ter time rebaixado com mais de 45 pontos. É porque você vê, pela quantidade de rodadas que restam, o Cruzeiro tem 37. 8 pontos aqui para poder sair. Eu acredito que a equipe que vai ser rebaixada aqui na primeira colocação vai ter 45 ou até mais de 45 pontos para poder ser rebaixado. Essa é a minha opinião, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Temos o Bahia também, falar do Bahia. O Bahia também tá beirando a zona de rebaixamento, mesma pontuação da equipe do Cruzeiro e também do Vasco. O Bahia tem jogo difícil, hein? O Bahia joga contra a equipe do Cuiabá. Cuiabá também é equipe que não facilita, jogou na Vila Belmiro, tirou ponto da equipe do Santos, né? E agora na Arena Fonte Nova também vai querer complicar a vida do Bahia. Lembrando que o Cuiabá não se livrou da zona de rebaixamento. O Cuiabá tem 41 pontos, não se livrou da possível rebaixamento, né? Mas é a equipe que está mais próxima de se livrar de um possível rebaixamento, é a equipe do Cuiabá. E a equipe do Bahia depois tem o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova novamente. O Bahia tem 2 jogos em casa. Se conseguir pontuar nesses 2 jogos aí, eu acredito que o Bahia já vai ter grande chance de permanecer na Série A. E já o Santos, né? O Santos, na minha opinião, vacilou, jogou em casa contra o Cuiabá. Eu até entendo que foi um jogo difícil, mas pelo fator casa era obrigação do Santos ter vencido esse jogo. O jogo terminou empatado 0-0. É o que eu sempre falo, o Cuiabá é uma equipe que joga muito bem fora de casa. E o Santos joga contra a equipe do Goiás no estádio da Serrinha. Na minha opinião, vai ser jogo difícil. O Santos vai precisar tirar pontos da equipe do Goiás. Sabe que é jogo muito difícil. Depois o Santos tem um clássico contra o São Paulo. Esses 2 jogos aí vão ser determinantes para o Santos. Ou o Santos está dessa situação, ou o Santos volta para a zona de rebaixamento. Esse é o cenário do Santos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, na minha opinião, o Corinthians não cai para a segunda divisão. O Cuiabá também, na minha opinião, não cai. Na minha opinião, essas 2 equipes é que tem mais possibilidade aí de somar 45 pontos mais rápido do que as outras equipes, mas final de campeonato tudo pode acontecer.